falou daquele cafezinho, cheguei pra tomar aquele cafezinho com você. Então vamos tomar aquele cafezinho. Vamos fazer um cafezinho gostoso. Então, vou tomar esse cafezinho, né? Começar a tomar. Posso servir pra gente? Serve pra gente, um cafezinho, pra conversar. Então, o anexo 1.1, Luzia, tá daquele jeitinho que a gente sabe, né? Você vai lembrar que no finalzinho de junho do ano passado, não, início de junho, na verdade, do ano passado, a gente construiu a proposta definitiva do anexo 1.1, você lembra? Lembro. Deixa meu óculos aqui, que esse calorzinho que tá chegando, tá embaçando ele. Então, do finalzinho de junho, né, do iniciozinho de junho, na verdade, do ano passado, para cá, a gente teve um andamento, então, da proposta definitiva. Então, a gente construiu a proposta definitiva, né, a entidade gestora construiu junto com vocês, e depois o juiz teve que bater o martelo e decidir que aquela proposta ela era válida, que ela tinha sido construída, de fato, com as pessoas atingidas, e ele falou que estava tudo certo, que poderia começar. Pois é, mas a assinatura desse documento era para ter ficado pronto o ano passado, até no final do ano. É verdade. O andamento, ele é muito lento. Tá atrasando muito esse processo da anexo 1.1. A gente lá no Balneário realmente está achando um andamento muito lento, porque teve aquelas reuniões né, com as comissões, falando que era para a gente decidir o que a gente queria que fizesse lá no Balneário. A gente decidiram que a gente queria o galpão, porque o galpão, no caso, beneficiava todos os moradores, né? Os pescadores, as cozinheiras, pessoas que a gente poderia fazer tudo dentro do galpão. Então teve aquele, como se diz, aquela longa caminhada ali, né? Que ele vem e nada, agora que vai começar tudo de novo, me responde, o que vai ser feito? Não começa tudo de novo, não. Esse trabalho que vocês fizeram já no balneário, né? Que você está falando, da organização das reuniões, de pensar os projetos coletivos, né? Então, todo esse processo da organização de vocês, da comissão e das reuniões comunitárias, ela é importante porque os projetos têm que ser coletivos. E aí vocês já priorizaram um projeto, que é esse galpão multiuso da comunidade, né? E vocês têm outros projetos também, não tem? Outras ideias de projetos já pensados? No escolar, com as crianças, né? São vários, né? Mas, como se diz, a gente quer realmente para ver se pelo menos um vai sair, vai começar o andamento pelo menos de um, né? Sim. Luzia, esses dias mesmo, no outro Café com Prosa, conversando com a Letícia, lá no Povo Cachó, a gente falou sobre isso, né? De que, na verdade, desde a assinatura do acordo judicial, o anexo 1.1 ele tinha que funcionar, ele tinha que começar 3 meses depois da assinatura. Então, se a gente pensar que a assinatura do acordo foi em 2021, ele está muito mais atrasado do que esse ano da construção da proposta definitiva até agora, né? Então, eu acho que se organizar, inclusive, para cobrar celeridade, também é bastante importante, né? Acho que vocês podem aproveitar essa organização para sempre estar em diálogo com as instituições de justiça, aproveitar as comissões, a instância regional, para fazer valer, de fato, os direitos de vocês nessa caminhada, que é uma caminhada longa, mas que não pode mais demorar tanto. E aí, em relação aos projetos, é importante isso que você traz, assim, de que vocês têm outros projetos pensados para além do galpão, porque é importante lembrar que esses 2 primeiros anos, assim que começar o trabalho da entidade gestora, são 2 anos, mas o anexo 1.1, na verdade, vai durar 10 anos. E essa linha de crédito, microcrédito, que eu não entendi até hoje? As linhas de crédito e microcrédito, ela vai ser uma das políticas do anexo 1.1. Mas, para além das linhas de crédito e microcrédito, a gente vai ter o banco comunitário e os fundos rotativos solidários. Então, o banco comunitário ele é importante porque ele vai funcionar dentro da própria comunidade. Então, são as pessoas da comunidade que vão se organizar para decidir quais vão ser as regras para empréstimo de recurso, qual vai ser os juros que vai ser cobrado desse recurso. Porque hoje um banco cobra juros altíssimos, né? Mas a comunidade, quando ela se organiza para emprestar um recurso para uma pessoa da própria comunidade, que vai gerar riqueza para a própria comunidade, o juro pode ser muito mais baixo, inclusive só para corrigir a inflação, por exemplo. E o Fundo Rotativo Solidário também é a mesma coisa. Ele funciona para que as pessoas possam trocar e contribuir umas com as outras, muito voltadas para a economia solidária. Não é uma economia que quer enriquecer banco, por exemplo. É uma economia que é para valorizar, favorecer as pessoas que moram naquela comunidade, no caso, no balneário. Quanto tempo você acha que a gente ainda vai
ter que esperar para sair, para esse projeto, para colocar esse projeto em prática? Vamos supor, do galpão, vamos voltar lá, né, no galpão. Isso. Quanto tempo mais a gente vai ter que esperar? Porque a gente vai esperando o quê? Já tem um tempinho bom. Né? No caso do anexo 1.1, ele tem uma duração, a partir do momento que ele começar, a previsão é de que os 3 bilhões de reais sejam investidos com as comunidades num período de 10 anos. Então, se a gente começar esse ano de 2025, a gente tem uma previsão até 2035 para finalizar. Ah, beleza. Ele tem, eu entendi. entendeu? Porque eu achava que acabava tudo. Não. Entendeu? É. Mesmo se esse projeto agora for até mais 10 anos, para mim acabava em 2030. Porque cada parte da reparação, ela tem um tempo. Então, o PTR ele tem seu próprio tempo. O anexo 1.3, que é dos projetos políticas públicas, ele tem o seu tempo. A reparação socioambiental, é verdade que eles deveriam ter começado em conjunto. Né? A gente não precisava estar vendo agora, o PTR está acabando e a gente ainda não tem os projetos de desenvolvimento na comunidade. Né? Mas sabe o que eu queria te perguntar agora, aproveitando que a gente está no cafezinho com prosa e a ideia é que esse vídeo ele possa chegar na casa de outras pessoas e que elas possam tomar um cafezinho com a gente? Queria te perguntar como é que foi o processo de mobilização social de vocês para chegar na definição do galpão. Você falou que vocês fizeram mais do que 2 reuniões comunitárias, mas vocês usaram também outras maneiras, né? Vocês criaram outras maneiras para mobilizar o pessoal. A gente saiu andando pelo Balneário, deixando os panfletos na porta. Quem estava em casa, a gente entregou em mão. Quem não estava em casa, a gente pendurou no portão. A gente fez, assim, uma caminhada grande para tentar reunir todo mundo. E como é que vocês fizeram? O que vocês colocaram no panfletinho? Chamando o pessoal para reunir, para decidir o que eles queriam que fizesse o balneário. Definir junto o que era para o anexo 1.1. E vocês chegaram a fazer algum questionário para saber quais eram os projetos que eles queriam? Fez. Fez também? E aí vocês apresentaram o resultado na reunião comunitária? Como foi? Uai, apresentou, que é o galpão. Se fizeram vários, né? Colocou vários, né? Criação, não sei, de peixe, foi colocando. Mas o que o pessoal aceitou e aprovou foi o galpão, porque o galpão foi uma coisa que ia acolher todo mundo, entendeu? Ia beneficiar todos os moradores. Maior número de pessoas. Maior né? número de pessoas, ou então todos. Porque foi que todo Nesse mundo caso, chegou numa conclusão, o galpão. Foi uma unanimidade em toda a comunidade. Todo mundo quis o galpão. Todo mundo quis o galpão. Então vocês vão começar pelo galpão. Pelo galpão. E aí é muito legal o que você está trazendo, dessa experiência, porque vocês foram desenvolvendo uma maneira de legitimar mesmo o anexo 1.1, projeto coletivo, a partir da comissão. E isso demonstra o quanto é importante a organização da comissão e o quanto que a comissão ela é central nesse processo de organização comunitária para dentro do anexo 1.1. A gente vai ter os conselhos do anexo 1.1, os conselhos locais, que vão ser formados pelas pessoas da comissão, né? Hoje vocês já são importantes, mas depois vocês ainda vão ter essa necessidade de fortalecer ainda mais esses laços com essa instância que vai ser formada para o anexo 1.1. Então é muito importante compartilhar essa experiência, porque ela pode inspirar outras comunidades a também fazer esse trabalho coletivo e essa definição junto com os moradores, né? Então todos chegaram a uma conclusão junto, em todas as reuniões que fez, né, para decidir, sempre falava a mesma coisa. O galpão. Luzia, e é muito importante você falar sobre os projetos coletivos, porque, na verdade, esses projetos vão ser executados nas comunidades que sofreram danos coletivos, né? E aí eu sei que vocês fizeram a conferência dos danos coletivos agora, há pouco tempo, né? Eu acho que foi a última reunião lá em Balneário que vocês falaram sobre os danos. E aí, como é que foi o processo lá com a comissão? Vocês conferiram os danos de vocês? Como é que foi o diálogo? Conferimos, sim. A gente sofreu vários danos. Inclusive, vários, né? Então, hoje em dia tá difícil para todo mundo, porque prejudicou praticamente todos os moradores, por conta dos danos, né? Que a gente sofreu. Estão lutando para ver se a gente consegue erguer, né? Arrumar uma fonte de renda para a gente trabalhar, porque os danos prejudicou todo mundo, pescador, para quem criava tilápia, então hoje em dia a renda lá tá zero, por conta dos danos sofridos. Sim, então acho que o galpão ele pode ser um bom recomeço para vocês, né? É um bom recomeço pra gente, sim. Então tá bom, Luzia, queria muito te agradecer por me receber aqui. Não, obrigada. Por me dar esse cafezinho gostoso. O meu tá quase acabando. Vamos tomar mais um cafezinho. Vamos tomar mais um cafezinho e também voltar aqui para conversar sobre outros temas, né? Volta aqui pra gente conversar.